O que aconteceria se toda a vida na galáxia fosse apenas comida para uma única espécie? Essa é a realidade dos Tiranids. Diferente dos orcs que lutam porque gostam, ou do caos que busca corromper e dominar, os Tiranids querem consumir toda a biomassa da galáxia. E o mais assustador é que talvez essa invasão que vemos seja apenas uma pequena parte do enxame. Meu nome é Gabriel, e essa é a voz do Imperador. Os Tiranids não são nativos da Via Láctea, eles vieram de fora da galáxia. Isso significa que em algum lugar do vazio intergaláctico existe uma população de Tiranids tão grande que ninguém consegue estimar o seu tamanho. E isso cria uma possibilidade um pouco preocupante. As frotas colmeia que chegaram até agora podem representar apenas uma fração do enxame muito maior. Mas os Tiranids possuem uma característica que os diferencia de praticamente todas as outras espécies da galáxia. Eles não possuem indivíduos independentes. Todos eles fazem parte de uma única consciência coletiva, a mente colmeia. Imagina bilhões de organismos funcionando como células de um único ser vivo. É assim que os Tiranids operam. Cada criatura possui uma função específica, mas todas obedecem à mesma vontade. E essa presença psíquica é tão poderosa que afeta a própria Orb. Quando uma frota colmeia se aproxima, surge um fenômeno conhecido como sombra na Orb. A presença da mente colmeia é tão intensa que interfere em comunicações astropáticas e afeta Psykers. Muitos relatam dores extremas, alucinações e perda de controle dos próprios poderes. Para alguns mundos, esse fenômeno é o primeiro aviso que os Tiranids estão chegando. E quando eles chegam, a invasão segue um padrão bem definido. Normalmente tudo começa muito antes da frota principal aparecer. E aqui entram os Genestealers. Os Genestealers são organismos infiltradores. Eles conseguem se infiltrar em sociedades humanas e iniciar cultos secretos conhecidos como cultos Genestealer, através de indivíduos infectados que vão infectando outros indivíduos e assim sucessivamente. Esses cultos podem existir durante gerações. Seus membros ocupam cargos políticos, entram nas forças de segurança, controlam setores importantes da sociedade e trabalham silenciosamente para preparar o planeta para a chegada da frota colmeia. Quando os Tyranid finalmente aparecem no céu, muitas vezes o planeta já está comprometido por dentro. Com as defesas enfraquecidas, a invasão começa. Primeiro chegam os organismos de reconhecimento, depois criaturas de combate. Milhões delas. E quando eu falo de milhões, isso não é exagero. Os Tiranids atacam usando números absurdos. Ondas intermináveis de criaturas avançam contra as linhas inimigas. Mesmo que milhares morram, isso não importa. Cada organismo é apenas uma ferramenta descartável, porque o verdadeiro recurso dos Tiranids não são os soldados, é a biomassa. Tudo que morre durante a invasão acaba voltando para a frota colmeia, até mesmo os próprios Tiranids mortos. No final da invasão, enormes estruturas biológicas conhecidas como torres capilares são erguidas. Elas começam a sugar os oceanos, a atmosfera e toda a matéria orgânica do planeta. Tudo é convertido em biomassa, tudo é reciclado, tudo volta para a frota colmeia. Até os minerais do solo. Quando os Tiranids terminam seu trabalho, sobra apenas uma casca estéril, um mundo morto. Mas para entender os Tiranids, também precisamos entender suas castas. Nem todos os Tiranids possuem a mesma função. A mente colmeia cria organismos especializados para cada tarefa. Entre os mais comuns estão os Termagantes, criaturas armadas com armas biológicas vivas. Eles formam grande parte das linhas de frente. Ao lado deles estão os Ormogaunts, mais rápidos e agressivos, criados para avançar em combate corpo a corpo. Acima deles temos os Guerreiros Tyranid, criaturas maiores que funcionam como comandantes locais no campo de batalha. Temos os Lictors, especialistas em infiltração e assassinato. Eles conseguem permanecer escondidos durante semanas antes de atacar. Temos os Carnifexes, verdadeiros tanques vivos, criados para esmagar fortificações e romper linhas defensivas. E acima de praticamente todos eles estão os Hive Tyrants, criaturas extremamente inteligentes que atuam como extensões diretas da vontade da mente colmeia. Mas talvez a característica mais perigosa dos Tiranids seja sua capacidade de adaptação. Toda vez que uma frota colmeia consome um planeta, ela absorve mais do que biomassa, ela absorve as informações. Os Tiranids aprendem durante cada invasão. Se uma arma está sendo eficiente contra eles, novas gerações podem surgir resistentes àquela arma. Se um organismo não está cumprindo bem sua função, ele pode simplesmente deixar de ser produzido. A mente colmeia está constantemente criando, descartando e aperfeiçoando os organismos. Se um planeta possui forte defesa aérea, mas criaturas voadoras podem ser produzidas. Se o problema são fortificações, surgem organismos especializados em destruir muralhas. É como lutar contra um inimigo que evolui em tempo real. E foi justamente essa capacidade que ficou evidente quando o Império encontrou as primeiras grandes frotas colmeia. A primeira delas foi a Hive Fleet Behemoth. Ela atingiu o planeta Tyran e iniciou a Guerra de Tyran. O mundo foi completamente consumido e sua população desapareceu. Sua biomassa foi totalmente devorada. E esse evento que deu origem ao nome Tiranids. Até aquele momento, o Império não sabia o que estava enfrentando. Depois veio a Batalha de Macragge, onde os Ultramarines conseguiram derrotar a frota Behemoth. Mas o custo foi enorme, e logo ficou claro que a Behemoth não era a única frota colmeia. Depois surgiu a Kraken, mais rápida e dispersa, capaz de atacar vários alvos simultaneamente. Em seguida veio a Leviatã, talvez a mais perigosa de todas. Diferente das anteriores, Leviatã não avançava apenas por um único eixo da galáxia. Ela veio debaixo do plano galáctico, atacando em múltiplas direções ao mesmo tempo, uma estratégia que dificultou enormemente a resposta do Império. E o mais preocupante é que ninguém sabe quantas frotas colmeia ainda existem. Hoje os Tiranids representam uma das maiores ameaças da galáxia. Eles não negociam, não fazem alianças, não podem ser convencidos, não querem escravos, eles só querem consumir tudo, transformar toda forma de vida em biomassa, e usar essa biomassa para criar ainda mais Tiranids. No fim das contas, a maior força dos Tiranids não tá nas suas criaturas individuais, nem nas suas frotas colmeia, mas no fato que eles funcionam como um
único organismo. Nos próximos vídeos vamos falar mais sobre os Genestealers, as diferentes Cyberfleets, a mente colmeia e algumas das criaturas mais perigosas dos Tiranids. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que estão aí na descrição. E diga nos comentários qual facção você gostaria de ver nos próximos vídeos. Esse foi mais um dos arquivos do 41º milênio.